Começando mais uma coluna, pequeno expediente aqui no blog do Eliel. Só quero aproveitar e agradecer os acessos que nós tivemos na semana passada. Foram milhares, né? Milhares, muitos comentários. E as pessoas gostaram da nossa conversa aqui. Muito bom. É esse o intuito do pequeno expediente. E esse vamos começar falando do presidente Cunha. Chorou. Chorou, né? Renunciou e chorou. Foi verdade aquele choro? Olha, sobretudo na situação dele, a situação que ele enfrenta, que ainda enfrenta, mesmo renunciando, enfrenta. Quando ele se referiu à família, a filha mais velha e a mulher... Eu acreditei. Eu acreditei que realmente bateu o sentimento. Mas... Homem de Ferro. O Homem de Ferro parece que se driblou no final do segundo tempo, né? É verdade. E hoje, quarta-feira, a Câmara vai escolher um novo substituto do mandato tampão até janeiro de 2017. E veja o que é política. PMDB e PT poderão marchar juntos. Quem diria? Quem diria? O Marcelo Castro, ex-ministro da Saúde, é o candidato do PMDB para dividir o PMDB. É uma loucura. E ontem, na visita de Lula, que vamos falar já, conversei Claro. com Silvio Costa, deputado federal, e já falava sobre essa união PMDB e PT. Os deputados, indo agora para Pernambuco, os deputados estaduais aqui estão de recesso, né? Todos de recesso. Muitos que são pré-candidatos a prefeito já começaram a ficar mais aliviados para fazer suas agendas de candidato. Né? Outros visitando bases que tiveram apoio e poderão ter no futuro. E aquilo que eu quero fazer um destaque. O deputado Romário Dias, que é do PSD, ex-presidente da Assembleia por 3 vezes. Que orgulha o Legislativo de Pernambuco. E é possível candidato na Alep em 2017. Fortíssimo a candidato. presidente. Está ampliando suas bases nesse recesso, viu? Muito. E está chegando por aqui, né? Pela Mata Norte. Carpina, por exemplo, deve marchar com o Júnior Botafogo. Foi uma surpresa pra gente essa semana também. E muito bom esse acordo político, essa junção, Romário Dias, o prefeito Pereira, que já estão juntos em Paudalho, e aqui com a pré-candidatura do Júnior Botafogo. Importante. E falar em Júnior Botafogo, outro a agregar ao grupo de Júnior foi Rivaldo Soares. Foi uma surpresa para mim, porque Rivaldo já fazia um pouco mais de quase 20 anos fora de disputar um pleito eleitoral e agora vai possivelmente para vice de Júnior. Né? Aqui no programa Ponta a Ponta, no nosso programa Ponta a Ponta, Everaldo das Joias, que foi candidato a prefeito na eleição passada e até então era pré-candidato aqui em Carpina, já falou aqui em primeira mão para a gente dessa intenção de Rivaldo Soares voltar à cena política depois de muitos anos e agora, como ele falou, que Rivaldo se identificou com todos os segmentos de Júnior. Por isso está aí na cena outra vez. E o Everaldo, que seria pré-candidato a prefeito. É para vereador. Agora pré-candidato a vereador. Tem chance, Peruca? Tem. Everaldo tem chance porque ele tem um público. Ele tem um segmento, as posições... Everaldo é quase o Bolsonaro de Carpina. Perfeitamente. Aquelas posições dele, ele tem um público seguidor. Claro. Até porque pela insatisfação de muita gente com muitos atuais vereadores e postulantes. Falando em essas composições, o PMDB de Carpina, liderado pela vice-prefeita Marta Guerra, e o PSDB, liderado pelo empresário Ginei Francisco, ainda está nessas conversações e disseram que nesta semana vão decidir para onde vão. Né? Uns dizem que vai para Joaquim Lapa, outros dizem que vai para o prefeito Carlinhos do Moinho. Há uns rumores fortes dentro nos bastidores da política que devem aí ter essa composição. Talvez o PMDB e o PSDB caminhem juntos, talvez não. Talvez não. Marta Guerra, por sua vez, tem a força do PMDB, que não deixa de ter apoios fortes. Jarbas Vasconcelos, Raul, mesmo a gente entendendo que até então, esse apoio forte, tão anunciado lá atrás, a gente não viu surtir muitos efeitos ainda aqui em Carpina. É verdade, porque parece que Marta ainda não conseguiu mostrar à sociedade e aos políticos de Carpina que ela tem essa força, que ela realmente tem. Ela tem a força, é uma mulher que merece todo o respeito. Tem credibilidade. Credibilidade, é uma grande mulher. Se chegasse a ser prefeita da cidade, Carpina estaria bem representada. Não é assim? É verdade. Bem representada. A gente esperava que fosse. Seria a primeira mulher a dirigir os destinos administrativos do município. Mas precisa ainda mostrar uma força na articulação. Perfeito. Ela ainda falta esse sentido na articulação, que isso é importante para quem é político. E falando em articulação, a FETAP, ontem, terça-feira, recebeu uma visita histórica. Mais uma visita histórica. Mais uma visita histórica do ex-presidente Lula. Lula que saiu do mandato há um pouco mais de 3 anos, né? Na verdade, um pouco mais de 7 anos, né? Porque Dilma foi eleita, depois reeleita, mais de 2 anos, há 6 anos Lula fora do mandato. Depois de 2 mandatos, depois de perder várias vezes, Lula fez um discurso longo, habilidoso,
elencando vários pontos, fez uma grande homenagem ao deputado Manuel Santos, Grande amigo homenagem, pessoal dele. merecidíssima, que tem um reconhecimento, muito amigo de Lula, né? Lá atrás. Inicialmente a imprensa não teria acesso, depois abriram as portas. Isso é importante, porque a FETAP tem um significado para o PT, né? É a classe trabalhadora rural. E era uma reunião de trabalho. Sim, Lula sim. foi convidado para participar. Sim. Era uma reunião de trabalho da FETAP. Claro, e voltando ainda para essa conversa com o Lula, a gente teve a oportunidade de falar com ele algumas vezes, né, durante o encontro, ele percebia um ritmo de campanha. O ritmo de campanha. Eu percebi o Lula candidato. Candidatíssimo. Muito mais do que ex-presidente. Ele era um Lula candidato em 2018. E é tão claro isso que no discurso dele no final, ele chegou a dizer o seguinte: estou correndo 10 quilômetros por dia, estou me organizando, minha saúde está bem. Tenho 70 anos. Tenho 70 anos, então está tudo encaminhado para que seja candidato em 2018. Está sendo claro. Colocou muito à vista da gente que estava lá no encontro que ele estava preparado, melhor, ele está preparado para 18. Agora, Elielson, não foi um discurso, foi uma palestra. Uma conferência, né? E a gente teve o privilégio de participar e ouvir. Eu conversava com alguns amigos da imprensa ao longo do discurso de Lula. Você vê o que é um homem experiente, preparado, claro, presidente de um país 2 vezes. Claro. O discurso para cada momento. Verdade. Não é? Ele ganha as pessoas com o microfone na mão, ele sabe falar, ele sabe dizer, sabe conquistar. É o Lula, né? É o Lula. E a capacidade que ele tem de aproximar o seu discurso da vida das pessoas. Da vida das pessoas. Ele exemplifica, perfeito. Exemplifica, ele coloca a O almoçar, o direito à comida, andar de avião, a moto. de filho de pobre ser doutor, que ele sempre usou isso ao longo do seu mandato e agora fora mais ainda. Mas o interessante lá é que ele praticamente convocou os trabalhadores rurais que lá estavam para fazer um bullying assim, da internet contra o senador Bezerra Coelho, que foi ministro ele foi de Dilma. Forte em cima, ele está indignado. Ele está indignado com aquilo. Porque como é que o cara era ministro de Dilma, agora votou contra o impeachment, a favor do impeachment? Ele pediu que as pessoas pressionassem claro, através do WhatsApp. 1, 2, 30, 50 WhatsApps por dia, sobretudo para o Fernando Bezerra, que deve estar aí, deve ter ficado preocupado. Claro. Claro, não é qualquer um, né? E Lula cumpriu uma agenda em Pernambuco que começou em Petrolina, passou em Caruaru, Recife, Carpina, e nessas andanças todas, ele conseguiu aí já fechar algumas alianças políticas locais. Lá em Petrolina anunciou que Odaci, deputado estadual de férias, será o candidato do PT na cidade. Em Recife, fechou a chapa João Paulo e Silvio Costa Filho, ontem à noite ainda. Além da força de João Paulo, Silvio Costa, o qual a gente conversou com ele ontem aqui em Carpina, ali ele teve a mão fortíssima de Silvio nessa composição de chapa na capital. E que prestígio o Silvio tá, viu? Uma chapa fortíssima. Fortíssima, vai dar trabalho a Geraldo Júlio. Prestígio que você falou aí de Silvio, prestígio muito grande, passa também pela lealdade. Em política, às vezes o cheque não vale tanto. Que vale a palavra. A palavra e a lealdade. E o Silvio é reconhecido até pelos adversários políticos em Brasília e no país inteiro por ser um deputado leal às bases. Eu escutei uma vez de Eduardo que política tem 3 coisas: palavra, correção e gratidão. É verdade. Então, quando você tem palavra, tem lado, o Silvio mostrou bem isso. Vamos para encerrar o pequeno expediente essa semana. Deixa eu dizer só uma coisa. Claro. Isso que você falou é um negócio impressionante. O político que não tiver a credibilidade no meio, entre seus pares, em todo e a população, não adianta. Tá fora. Tá fora do país. Inclusive até porque as eleições começam bem antes do processo eleitoral. Perfeitamente. Mas para encerrar, essa quarta-feira iniciamos com uma boa notícia no mundo católico. A Diocese de Nazaré tem um novo bispo. Dom Francisco Você acaba de conversar com ele? Eu conversei com ele por telefone, a gente tentou aí um contato para ver se ele vai entrar no nosso programa durante a semana. Claro que ele vai. E Dom Francisco já mandou uma mensagem para a Diocese de Nazaré, para os diocesanos de Nazaré da Mata. É importante porque a gente também acompanhou o episcopado de Dom Severino. Tivemos lá na renúncia dele. E aí o Papa transferiu o Dom Lucena, como assim ele é chamado, da Diocese de Guarabira, na Paraíba, para a Diocese de Nazaré. A partir de quando, Elielson? Você que
profundo conhecedor sobre esse assunto. A partir de quando a gente vai vê-lo como bispo mesmo? No nosso linguajar, quando ele toma posse? Não sei se o linguajar é posse mesmo. Posse. É em setembro. Tem uma data, se não falha memória, dia 16 de setembro. Ele vai ter uma missa, possivelmente vem um núncio apostólico, que é o embaixador do Papa no Brasil. Essa pessoa é um bispo que mora em Brasília. Deve vir empossar o novo bispo de Nazaré. Em Nazaré da Mata. Em Nazaré, na catedral que acontece isso. E nesse momento ele recebe o báculo, que é o símbolo do pastor, que é feito um cajado, que representa o pastoreio naquela diocese. Então ele deve receber e ser empossado. E com isso tivemos um novo pastor aqui na nossa diocese. De quanto tempo dura o... Não tem tempo. Não tem tempo. Ele tem que ter até 25 anos Igual de o Papa. episcopado. O Papa não tem tempo também. Também não, é vitalício. Mas o bispo tem um tempo de aposentadoria. É até 75 anos, no máximo. Essa chegada do novo bispo e a posse deverá ser uma festa muito bonita. Vai parar a diocese. Vai parar a diocese. Com certeza. Mas depois fui agradecer a você mais uma vez. E a você, a nós, a todos E nós. a você também que nos assistem. E semana que vem tem mais. E o nosso amigo Elmo, né? E abraçar o Elmo, que é muito bom aí na edição. Grande cinegrafista. Um abraço a todos. Meu abraço.